O deputado Sargento Gonçalves, ao discursar da tribuna da Câmara dos Deputados, homenageou os presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. O deputado disse: "Queria iniciar prestando a minha continência ao general Braga Neto e aos demais presos políticos do nosso país. Os meus heróis não morreram de overdose, muito menos foram presos por corrupção. Infelizmente, temos vivido dias tenebrosos em que o regime do PT, o regime comunista petista, tem caçado conservadores no nosso país. Pessoas são presas por pensarem ou por postarem o que pensam e, se não estiverem de acordo com a cartilha comunista, já começam a ser perseguidas." O deputado deu exemplos da aberta perseguição política, apontando como as buscas e apreensões contra assessores de deputados conservadores servem como cortina de fumaça em um momento em que o governo literalmente está o povo brasileiro, sobretudo os mais carentes, colocando aqui medidas travestidas de contenção de gastos. Na verdade, essas medidas vão continuar prejudicando, sangrando os mais necessitados, deficientes físicos, pessoas autistas e assalariados. É isso que esse governo tem feito, sangrado o povo brasileiro. Sargento Gonçalves disse: "Infelizmente, são tempos difíceis, tempo em que a democracia tem sido atacada pelo regime comunista petista que está implantado em nosso país. Mas eu creio que ainda iremos viver tempos de paz. A roda gigante vai girar e uma hora nós estaremos em cima para a glória de Deus. Então, é bom que estejam atentos. Acreditamos que, se de fato quisermos a pacificação do nosso país, essa pacificação passa obrigatoriamente pela anistia aos presos políticos e pela aprovação do voto impresso com contagem pública de votos. Por que todo esse medo? Deus salve o Brasil." Senhora Presidente, acredito que esse seja o último discurso desse ano legislativo. Então eu queria iniciar prestando a minha continência ao general Braga Neto e aos demais presos políticos do nosso país. Os meus heróis não morreram de overdose, muito menos foram presos por corrupção. Infelizmente, temos vivido dias tenebrosos, onde o regime do PT, o regime comunista petista, tem caçado conservadores no nosso país. Pessoas são presas por pensar ou por postar o que pensam, e se não tiver de acordo com a cartilha comunista, já começam a ser perseguidos. Prova são as operações hoje pela manhã, busca e apreensão em gabinetes de assessores de parlamentares de direita, conservadores, trazendo uma cortina de fumaça em um momento onde o governo literalmente estrupa o povo brasileiro, sobretudo os mais carentes, colocando aqui medidas de travestidas de contenção de gastos, mas onde na verdade quer continuar prejudicando, sangrando os mais necessitados, deficientes físicos, pessoas autistas, assalariados, e é isso que esse governo tem feito, sangrado o povo brasileiro. Quero me solidarizar, como por exemplo com a deputada Carla Zambelli, ou melhor, com quase 1 milhão de paulistanos, de brasileiros que votaram na deputada Carla Zambelli. Quase 1 milhão de votos, que o TRE agora de São Paulo não respeitou e cassou o mandato da nobre deputada. Qual o motivo? Corrupção? Não. Se fosse corrupção, muito provavelmente estaria sendo prestigiada por esse poder judiciário que está em conchavo com esse regime comunista. Mas, simplesmente porque a deputada postou em suas redes alguns questionamentos, enquanto representante do povo, nada mais justo do que o parlamentar ter o direito de questionar, seja na tribuna ou seja nas redes sociais, que é a extensão do mandato. Afinal, o deputado não é deputado só na tribuna, mas é no seu estado, é na rede social, aonde ele estiver. O direito do parlamentar, ou melhor, o dever, é expor as dúvidas que existem de parcela da população que nós aqui representamos. Então, infelizmente, é tempos difíceis, tempo onde a democracia tem sido atacada pelo regime comunista, petista, que está implantado no nosso país. Mas eu creio que nós ainda iremos viver tempos de paz. A roda gigante vai girar
e 1h nós estaremos em cima, para a glória de Deus. E aí é bom que estejam atentos. Só 30 segundos para finalizar, eu prometo, senhora presidente. Acreditamos que, se de fato queremos a pacificação do nosso país, essa pacificação passa obrigatoriamente pela anistia dos presos políticos e pela aprovação do voto impresso com contagem pública. Não é desconfiar de nada, mas por que esse medo todo de um... Deus salve o Brasil. Senhores e senhoras, o próximo inscrito é o deputado. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Sobre essa perseguição implacável contra a oposição, contra parlamentares. E é evidente que nós sabemos que a esquerda, os deputados do PT, pessoal, eles se regozijam com isso. Eles ficam felizes em ver tudo isso acontecendo, esse abuso de autoridade. Mas olha só a irresponsabilidade da deputada Thalíria Petroni. Ela postou o seguinte: o deputado Carlos Jordi anda bastante procurado pela Polícia Federal. Hoje, novamente, a PF bateu cedo na porta dele em uma operação que apura desvio de verba parlamentar, em contratos forjados de aluguel de carros. Primeiro, que não bateu na minha porta, foi de um assessor. Segundo, que não foi verba parlamentar, foi cota parlamentar.
Eles falam tanto de fake news, a deputada está publicando aqui uma fake news contra mim. É esse tipo de gente que fala que quer regulamentar a rede social, que quer fazer com que as redes possam ser controladas, para que eles possam fazer esse tipo de comentário irresponsável de uma pessoa que está vibrando com um ataque ao parlamento e dizendo que eu que fui alvo de busca e apreensão. Não fui eu. Não podemos aceitar esse tipo de irresponsabilidade por parte de um membro do parlamento. Obrigado.